Agora, Senhor, com eu vejo a dor. A glória do Senhor hoje aqui. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pai, Senhor, irmãos, vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai, agradecer, porque até aqui Ele tem nos sustentado e ajudado. Amém? Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, meu Pai, teu amado Filho, nosso Salvador, pelo poder do teu Santo Espírito, nos reunimos aqui nesta manhã para buscar, meu Pai, ensinamento da tua palavra, louvar, adorar e glorificar o teu nome. Pai, nós carecemos da tua misericórdia, perdão do nosso pecado, da nossa libertação. Venha, Senhor, em nome de Jesus, participar conosco dessa reunião, pelo poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa estar fazendo em cada coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja honrado, louvado e glorificado o teu nome no nosso meio, e que teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós dando sequência ao estudo do Evangelho de João, hoje nós vamos estar falando a respeito da explicação da incredulidade dos judeus. Então nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 12, do verso 37 em diante. Nós vamos ver até o nome. Amém? Amém. Todos abriram? Irmão, vamos aí para ficar bem entendido, vamos voltar no verso, aí vamos falar, verso 36 diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. Interessante que nós vamos entender aqui que Jesus vem aqui de uma sequência e o João está explicando que na caminhada de Jesus ele vem e ele entra num tema que está: alguns gregos desejam ver Jesus. Aí ele chega, termina esse texto dizendo, no verso 36, dizendo: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Meus irmãos,
Aí ele entra na explicação da incredulidade dos judeus. Quem é que está entrando aqui? Está entrando aqui João, fazendo a explicação dos atos de Jesus. Aí o verso 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Os judeus não creram em Jesus. Para se cumprir as palavras do profeta Isaías, que diz: então, até a incredulidade, ela é às vezes criada por uma circunstância, é para chamar a atenção. O que nós precisamos? Nós precisamos de ter uma vida dedicada aos ensinamentos de Jesus. Não adianta nós, pelos nossos próprios entendimentos, nossa própria justiça, queremos andar segundo os nossos princípios, segundo a nossa tradição, segundo a nossa cultura, segundo os nossos familiares, segundo a religião. Não. Andar segundo os ensinamentos de Jesus. Aí Isaías disse assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías já dizia, ele já profetizava, dizendo o seguinte: quem creu? Muito poucas pessoas creram, mas é muito pouco mesmo. E nós temos que entender que às vezes dentro das religiões, das igrejas, está cheio de incrédulos, cheio de incrédulos. E nós precisamos de ver cada um por si, qual grupo nós estamos participando. Nós estamos participando dos incrédulos ou dos crentes em Jesus. Crer. Eu creio na Bíblia, eu creio no... Não, tem que crer em Jesus. Porque a Bíblia está cheia de histórias. Histórias, às vezes, até desabonadoras. Então, nós temos que crer nos ensinamentos de Jesus. A Isaías continua dizendo que, pois não, vou voltar lá em Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Olha que palavra! Está dizendo aqui que cegou-lhe os olhos, vedou os ouvidos, que é para não entrar o nosso entendimento, o que nós queremos, o que nós é para nós sermos totalmente purificados pelo ensinamento de Jesus. Cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam. O que é converter? Converter é mudar de rumo, mudar de rota, é mudar de entendimento, é mudar totalmente. Convertam e sejam por mim curados. Isso aqui, o Isaías está falando profeticamente, porque ele ouviu as palavras de Deus e está profetizando para as gerações futuras. Devemos lembrar que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Viu a glória futura de Jesus. 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, ele já viu a glória de Jesus, profético. Mas como nós vamos saber se é profecia
é certa, se a profecia é correta, porque Isaías disse 700 anos antes e veio acontecer. 41 diz, isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías viu antes e hoje todos nós que cremos temos visto a glória de Jesus. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Às vezes a gente fala, mas a autoridade não crê, não. Está dizendo aqui, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, por causa da elite dominante, não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Condição humana, quer ser preeminente na congregação, na sociedade. 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas é muito comum isso. E às vezes a gente, não sei o quê, porque... Não. Às vezes a glória dos homens é muito importante. Tem muita gente que diz que crê, mas não se apresenta como crente porque pode pesar mal para a reputação dele como cidadão da sociedade. Então, isso é uma realidade muito presente. Nós, querendo ou não, nós temos que imaginar que são poucos para a salvação. Deus quer salvar todos, mas depende do entendimento, da entrega. Não está pedindo, estuda a Bíblia que você vai para o céu. Não tem nada, faça teologia, doutorado, não tem nada disso. Pode ser analfabeto, pode ser o que for. A questão é entregar-se ao senhorio de Jesus. Esse verso 43 é muito forte, porque ele diz que porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas isso é muito comum, muito comum. Às vezes nós amamos aqueles que nos dão atenção, nós amamos às vezes aquilo que temos. Está dizendo aqui porque eles não creram, muitos não creram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o comentário que nós vamos fazer desse texto diz o seguinte, como o verso anterior, 36, fica claro que Jesus adverte aos ouvintes, no verso 36, diz lá, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. O comentário aqui, nós entendemos, é o seguinte, Jesus adverte aos ouvintes e, retirando-se, ocultou-se deles. Porque Jesus advertiu os ouvintes e ocultou-se. Porque para não ficar questionando, porque ele quer, Jesus quer, é a entrega de si, sem nenhuma reserva, entregar-se todo. É aquela condição que às vezes
nós precisamos chegar, que nós não temos solução, que nós reconhecemos que realmente o mundo é mau e que nós não temos absolutamente condição de mudar absolutamente nada no mundo. E que o mundo não existe perspectiva nenhuma de mudança, de melhora do mundo. Não existe. Nós até podemos melhorar nos diversos aspectos da vida, mas o mundo não melhora. O mundo não melhora. O mundo é isso. Eu até costumo dizer que no mundo não tem nada errado. O mundo já começou assim. Não tem nada errado. O mundo está certo. Porque o mundo começou assim. O verso 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. A incredulidade é persistente. Não é fácil crer. Não é fácil crer. O verso 38 ao 41 fala a respeito do ministério profético de Isaías, que é o profeta messiânico. Nós estamos vendo ele cumprir as profecias de Isaías, que eu vou repetir, viveu 700 anos antes de Jesus. Isaías, capítulo 6, verso 10, diz que torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e não conseguindo ver, não conseguindo nem, converta e seja salvo. Meus irmãos, nós precisamos de conversão. Mas não é conversão na igreja, não é conversão à religião, não é conversão a pastor, a padre, a bispo, a papa. Isso é tudo como pó da terra. Pó. Simplesmente pó. Então, de converter, em entregar, chegar aqui. Como que nós vamos entregar, meus irmãos? Como que se entrega? Temos que reconhecer a nossa pequenez. Somos absolutamente nada. E isso é muito difícil. Muito difícil. Ele diz aqui, e se converta e seja salvo. Sem conversão não há salvação. Não há salvação. Versos 42, o que diz o verso 42? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram Jesus como Salvador, para não ser expulso da sinagoga. Verso 42, como nós vamos interpretar esse verso 42? É difícil crer. Aquele que se julga importante, não crê. Se nós julgamos importante em qualquer coisa na nossa vida, nós não temos possibilidade de crer. Porque nós cremos em nós mesmos, na nossa capacidade. Verso 43. Verso 43 diz que, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O comentário diz que é o caso de alguns fariseus, em especial as autoridades, pois gostam da preeminência, ser os mais importantes. Enquanto nós temos importância na nossa vida, não há possibilidade de conversão.
E sem conversão não existe salvação. Isso nós não estamos fazendo tutu, nós precisamos, nós todos, é o entendimento da palavra. É muito fácil chegar na igreja, alô, glória a Deus, isso é baba, isso não influi nem contribui, é conversão. Mas a conversão, eu nunca mais eu posso. Não existe sacrifício na conversão. Existe a convicção na salvação. É convicção. Então, nós, prosseguindo nesse texto, nós vamos entrar no verso 44 ao 50, que para o resumo dos ensinos de Jesus. Aí o verso 44 diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Não existe crença em Deus sem crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não crê em Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tem proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Mais um entendimento aqui. Então, é o seguinte, Jesus ele é muito explícito, muito claro. Aí nós vamos entender aqui o seguinte, verso 44 e 45, Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê é um só Deus nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. E quem crê e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. É o mesmo. Só que o Pai, sua infinito poder, sabedoria, Ele está em toda parte. Aqui, quando encarnou, é o mesmo Deus na pessoa de Jesus que estava encarnado. Então, nós vamos entender que o verso 44, 45, notemos a fidelidade do Filho para com o Pai. Ele não veio aqui, eu sou Deus, mesmo Deus que está, não. Ele veio aqui ensinar para facilitar o entendimento. Então, nós temos a fidelidade do Filho para com o Pai. O verso 46 e 47 diz que eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Então ele está dizendo aqui, eu vim para clarear, para quebrar todas as trevas, abrir o entendimento
Quebrar todas as trevas que escravizam a humanidade. É as trevas, a ignorância que escraviza a humanidade. A salvação precisa e deve ser sentida. Só a própria pessoa pode falar a respeito da sua salvação. E não deve falar. Calada, sentir, falar consigo mesmo. Eu sou salvo na pessoa de Jesus. Eu não sou salvo, eu estou precisando melhorar isso, aquilo. Eu ainda estou apegado a determinadas coisas. A salvação precisa e deve ser sentida. Enquanto humanos, nada somos além de criaturas, como todas as criaturas. Todas as criaturas. A única diferença do ser humano para os animais irracionais é uma só, que o ser humano fala, os irracionais não falam. Nenhum, para que papagaio não fala. Só o ser humano fala. Por isso que ele é a distinção da criatura. O verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. Verso 48. Somos nosso próprio juiz. Nós é que nos julgamos a nós mesmos. A palavra é conhecida, apesar de permitirmos a sua manipulação. Nós, às vezes, conhecemos a palavra, mas permitimos que essa palavra seja manipulada por interesses próprios. Uma posição social, um melhor ganho, uma série de coisas. Mas nós deixamos a palavra ser manipulada. Não no sentido público, mas no sentido... Nós sabemos que aquilo que está falando é errado, mas nós admitimos. Eu não vou me declarar servo de Jesus, não, porque não vai pegar bem para mim. Então, o verso 48, somos nosso próprio juiz. A palavra é conhecida, apesar de permitirmos a sua manipulação. Isso de acordo com o interesse pessoal de cada um. Verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É necessário o despojamento de tudo que carregamos em nós. É necessário o despojamento de tudo que carregamos em nós. Até se nós sentimos que temos alguma qualidade, não esquecer isso. Se temos defeito, não devemos esquecer isso, mas buscar, Senhor, eu não tenho condição de me libertar desse defeito que eu roubo. Eu falo das pessoas, eu critico, eu faço isso, eu adultero, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu não consigo mudar em mim. Muda em mim. Tenha misericórdia. É necessário o despojamento de tudo que carregamos em nós. As coisas boas, eu sou muito caridoso. Despoja disso. Sai disso. Isso é normal e natural. Verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Só falo o que o Jesus me ensina. Só age segundo o ensinamento de Jesus. Que ele só age segundo o ensinamento do Pai. Se refletirmos naquilo que o mundo é e mostra,
é salutar esperar pela vida eterna. Já podemos, pelo amor de Jesus, desfrutarmos das maravilhas do futuro. Não temos que esperar. Porque vou para o céu. Não, tem que ver o céu aqui agora. Meus irmãos, tem que ver o céu aqui agora. Viver bem. Não é bem no sentido do bem-estar, de estar bem porque está caminhando debaixo do senhorio de Jesus. Nós estamos direcionados a nossa caminhada por Jesus na pessoa do Espírito Santo, que é Ele que está na terra hoje. É o Espírito Santo que está na terra. E é Ele que nos conduz, Ele que nos orienta. Tem alguma coisa acontecendo de errado conosco? Clamamos ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque essa é a nossa caminhada. É a caminhada de tudo aqui na terra, que nós vamos nascendo do mesmo jeito, caminhamos do mesmo jeito, vamos do mesmo fim. Mas precisamos ter nós, os crentes de Jesus, os convertidos aos ensinamentos de Jesus, precisamos ter uma caminhada diferente, caminhada de paz. Não é paz. Nada que nós temos pode nos trazer a paz. Nada que nós temos, nada que nós sabemos, nada pode nos trazer a paz. A paz só no Espírito do Senhor, que mora no nosso coração. Fica essa palavra para a nossa meditação, para o nosso entendimento, que não existe outra forma. A forma é igual para todos. Nós estamos na salvação em Cristo Jesus. Amém?